Eu fui apresentado para Carmen em 66, aqui perto, na rua Monte Alegre, na entrada velha da PUC. E quem nos apresentou foi uma pessoa importantíssima na vida dela e na minha, um grande ser humano, sociólogo, o Cândido Procópio Ferreira de Camargo. E ele já me falava dela com entusiasmo, criando uma expectativa que eu ia conhecer uma pessoa maravilhosa, especial, que na hora que eu a vi, a gente teve um encontro instantâneo de afinidade, de interesse mútuo, e nos tornamos amigos desde então. São 44 anos de amizade. E eu aprendi muitas coisas com esse convívio com a Carmen. Eu estava me formando em Ciências Sociais na Rua Maria Antônia, da USP, onde havia intelectuais de peso, pessoas excepcionais. Mas a Carmen tinha uma qualidade que superava a dos colegas da geração dela, porque ela era capaz de aliar o amor pela reflexão, o interesse pelas ideias, junto com alegria de viver, bom humor, busca de liberdade, carinho, afeto, uísques deliciosos, comidas maravilhosas, muita risada. Então, vinha tudo junto. E assim eu comecei a ouvir falar de antropologia de uma maneira nova, como eu não tinha ouvido falar no meu curso da Universidade de São Paulo, porque a Carmen sempre falava de antropologia, ela sempre falava de índio. E como a gente gostava muito de estar juntos, e éramos um grupo de amigos que usufruíam muito a companhia uns dos outros, e se conversava sobre tudo, sobre política, sobre os tempos difíceis da ditadura, sobre as mudanças de comportamento, livros, autores, etc. Mas volta e meia ela falava do que ela estava estudando e descobrindo e conhecendo no Parque Nacional do Xingu, com os Camaiurá, que ela começou a estudar em 64, se não me engano. Então, aos poucos vinham esses relatos, que eram relatos, mas também eram de uma precisão teórica, eram de uma riqueza de reflexão, que aquilo era como um curso extracurricular que eu fui fazendo. E outra marca distintiva da Carmen é que quando ela falava de antropologia, parecia que o índio estava na sala do teu lado. Quer dizer, você não pensava em livros, você não pensava em sistemas de ideias, construções mentais. Imediatamente ela te trazia para a concretude de um ser humano que a fascinava, e ela escolheu como tarefa da sua vida conhecer, compreender e explicar para nós, os outros, como são aqueles que nós vemos como tão diferentes de nós, mas que ela conseguia compreender nas semelhanças diferentes ou nas diferenças iguais. E ela paulatinamente ia explicando níveis cada vez mais sofisticados de formas de ser humano. Não é? Ela começou, por exemplo, fazendo um estudo clássico da tribo Camaiurá, né, que foi o doutoramento dela. Isso é um formato clássico da antropologia, em que você descreve a topografia, né, a espacialidade, os recursos naturais, os rios, as lagoas, etc., de onde que veio aquele povo, quantas pessoas são, que língua que fala, qual é o sistema de parentesco, qual é a economia, a alimentação, os cuidados com a saúde, a religião, a mitologia. É uma monografia clássica. Quer dizer, ela começou assim. Mas depois ela foi entrando
na mente dos índios, na ética dos índios, nos sentimentos, nos gostos, na espontaneidade, na inventividade, nos comentários. Então, a gente podia começar através de uma conversa, digamos, uma conversa intelectual, uma reflexão a respeito de um dado tema antropológico, as relações entre os homens e as mulheres, por exemplo, a relação entre o trabalho e o lazer, ou o que está acontecendo com a aculturação e a invasão dos territórios. Podíamos começar com qualquer tema desses. E em pouco tempo, a gente estava tratando de questões humanas universais. A gente estava falando do problema dos índios, mas a gente estava falando dos nossos também. Então, eu acho que a Carmen, ela era uma antropóloga na cabeça, na mente, ela era uma antropóloga no coração, ela era uma antropóloga o tempo inteiro da vida dela, porque ela lutava pelo direito das pessoas serem e escolherem, e poderem ser, e poder escolher, e poder viver com dignidade, mantendo as diferenças numa convivência democrática, pluralista. E isso fez com que ela se engajasse muito seriamente na luta na qual vários antropólogos e várias pessoas importantes da esquerda brasileira ou internacional se engajaram nesse grande movimento de luta pelo reconhecimento dos direitos dos povos indígenas no Brasil, uma luta que não acabou, ela teve algumas vitórias e algumas derrotas, é uma luta cada vez mais complexa. A Carmen contribuiu enormemente para essa luta e a contribuição continua, porque além desses traços que eu mencionei, ela era uma professora que dava aula com muita alegria. Então, quem foi aluno dela, quem assistiu às aulas da Carmen, também experimentou essa coisa dupla, que é o rigor do pensamento, as leituras, tem que ler o Malinowski, tem que ler o Lévi-Strauss, tem que ler o Marx, tem que ler esse, aquele, tem que ler, tem que saber tudo, mas, ao mesmo tempo, havia voos do pensamento com muito humor e muita contação de história e muito paralelismo com a vida contemporânea, que fazia com que as aulas dela jamais entediassem, ou jamais pesassem, ou jamais fizessem alguém ter vontade de cabular a aula, porque era sempre interessante, era sempre prazeroso ouvir a Carmen falar, fosse uma aula, fosse um seminário, uma palestra, ou na casa dela, em volta da mesa de aperitivo, quando ela voltava de uma das viagens do Xingu, e a gente pedia para ela contar, e ela contava tudo. Ela contava os segredos que ela estava descobrindo do ofício do pajé, que é o Tacumã, que são segredos guardados a 20 chaves. Mas como eles são dois velhos amigos, eles têm mais ou menos a mesma idade, e há fotos da Carmen e do Tacumã jovens, eles eram lindíssimos. Ele, um índio brasileiro, o homem brasileiro total, nu, e ela, uma moça bonita, moderna. Ela tem fotos dos dois. Eles são amigos há quase 50 anos, né? Tem uma relação muito profunda. E ele conta coisas para ela que são difíceis de você perguntar e obter resposta, né? Então, quando a gente está com ela, você pode fazer qualquer pergunta. Como que a mulher faz a panela de barro? Como que a mulher faz quando ela está menstruada? Como é que cura a picada de abelha? Por que que o mito da lua tem a ver com não sei o quê? Como é que foi aquela guerra que teve não sei em que século? E os primeiros antropólogos do século XIX, ela sabia tudo.
E ela contava as coisas com muita proximidade, como quem foi testemunha ocular da história. Então, quando ela contava o mito de criação, Kamayurá, né, o Deus criador, Mavutinin criando o primeiro homem, parecia que ela tinha visto a cena e ela estava contando da maneira como talvez o pajé Tacumã contava ou conta para os índios com aquele encantamento pela história que funda um senso de identidade, né? Então, a Carmen transmitiu para todo mundo que chegou perto dela, em primeiro lugar, um grande respeito pelas populações indígenas, uma compreensão da complexidade que é esse relacionamento no nosso país. Para aqueles que tinham abertura, ela transmitiu um fascínio pela vida indígena, pelas conversas na maloca, pelas horas deitado na rede enquanto chove, pelas penas de pássaro, pelos objetos, pelas histórias, pelo céu estrelado. Quer dizer, a Carmen, ela transmitia um encanto que para nós brasileiros é fundamental a gente ter esse encanto, porque é uma maneira da gente defender e respeitar e valorizar, né, uma parte nossa que é tão distorcida. Isso ela transmitia. Ela transmitia a melhor tradição intelectual das ciências humanas. A Carmen estudava sempre, estuda sempre. A vida inteira você vê a Carmen com uma pilha de livros e ela vai diversificando. Então, a antropologia toda ela já leu, daí ela vai para a filosofia, depois ela foi para a literatura, para a linguística. Ela se interessou por autores da minha área, que é a psicologia junguiana, estudos do inconsciente, estudos da cultura. Ela está sempre querendo ler alguma coisa nova para juntar uma área com outra. Então, ela transmite bom conhecimento em ciências humanas. Ela é uma ótima orientadora. Ela ensina as pessoas a pensarem por conta própria. Quer dizer, se o orientando vem com uma ideia não muito boa, primeiro ela faz a pessoa trabalhar a ideia para que aquela ideia faça sentido. Ela vai ver os pressupostos, né? Tem método, tem bibliografia, tem teoria, mas depois ela quer ver a pessoa exercer a reflexão de maneira autoral, de maneira criativa. E ela ajudou, eu acho que dezenas e dezenas de antropólogos a fazerem mestrado, a fazerem doutorado, a virarem bons professores, a fazerem suas pesquisas. E ela tem uma abertura muito grande, então ela aceitou pessoas que vinham, digamos, do campo da arte e queriam estudar a cultura indígena com um olhar estético, ou com um olhar religioso, ou com um olhar médico, ou com um olhar demográfico, ou linguístico, ou econômico. Ela tinha abertura para todos esses lados, né? Então, a Carmen Junqueira é um exemplo maravilhoso, e por ser brasileira é motivo de orgulho para nós, porque é um exemplo que podia estar em qualquer lugar do mundo, ou ele faz sentido em qualquer lugar do mundo, que é a superação das cisões no intelectual. Quer dizer, é o intelectual que sabe brincar sem perder o rigor, que assume posições políticas sem ficar panfletário, que se envolve com os alunos sem jamais perder as fronteiras dessa delicada relação, sem nunca misturar essas fronteiras. Ela soube cultivar o coleguismo e as amizades em vários níveis, e produziu uma obra que não é extensa quantitativamente falando, mas é uma obra muito boa e muito importante, porque ela foi se decantando com o tempo. Como ela escolheu se concentrar
num grupo, apesar dela ter estudado o Cinta Larga do Parque do Aripuanã durante um período nos anos 80, que fez um contraste muito importante para a reflexão dela. Mas os Camaiurá são o povo que ela escolheu estudar em profundidade. Então, com o tempo, ela foi depurando conceitos ou olhares ou questões e foi se pronunciando a respeito de temas, né, da antropologia ou desse grupo, cada vez de modo mais preciso, mais profundo e mais curto e mais conciso. Quer dizer, a Carmen cada vez precisa de menos palavras. Cada vez menos. Quer dizer, com poucas palavras, ela traduz o essencial do que ela refletiu, e isso aparece no jeito dela fazer pesquisa hoje. Eu estive com ela há 2, 3 anos atrás, na aldeia dos Camaiurá, porque eu queria pesquisar sonhos das crianças. Então eu fui com ela, eu já conheci o Tacumã, mas ela fez as apresentações formais para que ele autorizasse a minha presença lá e dissesse para as crianças que elas podiam contar os sonhos para mim, porque eu queria ver desenhos e eu queria interpretar os sonhos das crianças e comparar com os sonhos de crianças de uma favela do Rio de Janeiro e de uma escola de elite daqui em São Paulo. Foi um trabalho muito rico. Foi ela que me levou para lá. E enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, ela estava fazendo a dela. Mas quem não a conhecesse não perceberia que ela estava fazendo pesquisa, porque era a vida do dia a dia. Quer dizer, você acorda, fica aquela conversa, daí come biju, daí já tem fogo, já tem peixe, daí vamos tomar banho na lagoa, depois volta, conversa com um, conversa com outro, vai até ali, um te traz uma coisa. Aquela vidinha de aldeia, vai para cá, vai para lá, senta um pouquinho, anda um pouquinho, fuma um cigarrinho, até de noite parece que não aconteceu nada. Ela está o tempo inteiro pesquisando, porque como ela conhece praticamente não, ela conhece todas as pessoas da tribo, alguns poucos têm a idade dela, ela se lembra de muitos que morreram, e todos os mais jovens ela conhece desde que nasceram, ela sabe quem é o pai, quem é a mãe, como que nasceu, é irmão de quem, é parente de quem. Então quando ela chega lá, começa aquela informação geral, que ela pergunta para o Tacumã, ou para a mulher dele, ou para a filha dele, ou para outra, e ela acaba se informando de todo mundo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e ali ela está processando se os jovens estão mudando de comportamento, como é que eles estão na relação dele com o pajé, o fato deles verem televisão, o que está fazendo com eles, deles irem para a cidade, como é que as mulheres estão pensando, se aconteceu alguma coisa importante ou não. Quer dizer, ela pega tudo, né? Ela entende a língua deles, então ela ouve conversa, ela pega tudo. Eu não pegava nada disso daí, mas ela, sem tomar uma anotação. E ela ficava junto com o pajé. Aí é que era a grande pesquisa. Porque depois de 45 anos, ela sabe exatamente o que ela precisa perguntar para ele. Então não é curiosidade, não é pergunta boba. Ela pensou, e quando ela chegou em algo muito importante para o que ela precisa de uma confirmação, aí ela faz uma pergunta muito clara, que ele responde e está confirmado ou não está confirmado aquilo que ela pensou. Quer dizer, isso é o tempo que faz. Você não faz isso com pressa, você não faz isso com pessoas desconhecidas. Né? Você não faz isso sem refletir anos e anos e anos. Então, a Carmen ainda está produzindo e produzirá sempre a quintessência, quer dizer, o creme da antropologia dela, o creme, é agora, porque ela chega naqueles pontos mais sensíveis, mais importantes e mais profundos. E ela tenta ver se o Tacumã conta alguns segredos.
né, que ele aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô, porque ele é um xamã, um grande xamã brasileiro. Ele conhece toda a farmacopeia da floresta, quer dizer, é um conhecimento que a gente não valoriza, mas ele entra no mato, ele sabe tudo que tem no mato, quer dizer, os cipós, as raízes, as folhas, os frutos, os animais todos, então os venenos e tudo isso ele conhece, e conhece as fórmulas mágicas, né, onde entra esse velho ofício do xamã, do curandeiro, do feiticeiro, onde entra toda uma psicologia do inconsciente, e que é um tema muito delicado para se estudar, muito. É preciso ter ferramentas muito boas para se estudar isso. E a Carmen, ela mesma fez as ferramentas dela, então ela foi afiando as lâminas de corte, ela foi como um ourives, ela mesma preparou as ferramentas dela para poder entender o que se passa quando o pajé faz um ritual de cura e há uma cura. Quer dizer, não adianta dizer, é sugestão. A coisa é mais profunda do que isso, mas precisa saber olhar e precisa saber que perguntas fazer, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a gente não chegava perto. Se a gente via a Carmen e o Tacumã andando já num passinho mais lento, ambos foram muito atléticos, né? Mas agora eles andam um pouquinho mais devagar. Se a gente vê os dois andando, ninguém nem chega perto, porque é conversa só para eles dois. Mas quem conhece ela como eu conheço, eu olhava cheio de emoção, né? Esse par, esta mulher inteligente, sensível, este homem inteligente, sensível, ele um índio brasileiro de origens ancestrais, e ela portadora da melhor tradição das ciências humanas no Brasil, fazendo um par que conversa junto, é uma das cenas bonitas da minha vida que eu não vou nunca esquecer.